Olá, pessoal! Estamos começando mais um Pod Saúde e hoje a gente quer agradecer, em primeiro lugar, a Granola, que nos mandou o nosso lanche da tarde. E hoje o nosso assunto é sobre o sono. Por ser um processo natural e básico de todos os dias, muitas vezes a gente não pensa sobre a sua real importância e significado. E ainda, quem já não ouviu que dormir é perda de tempo e que a gente terá a eternidade para dormir após a morte. Mas não é bem assim. O sono é tão vital quanto comer e beber água. Por isso, eu te convido a ficar nesse podcast, assisti-lo até o final, compartilhá-lo com seus amigos, porque você terá informação de qualidade e dicas valiosas para melhorar o seu sono, a sua qualidade de vida e a sua saúde, que é o objetivo desse nosso podcast. E agora, eu sei que aqui no grupo a gente tem uma doutora que trabalha à noite, que faz plantões, e o sono a gente sabe que não é uma linha retilínea, que tem fases. E aí, Gypsy, como são tuas noites de plantões, de interrupções do sono? Conta para nós como que tu lida com isso. Então, são as famosas noites mal dormidas. Quando a gente está de plantão, a gente fica num estado de alerta. Por mais que a gente vá para o quarto e consiga ter um certo descanso, é um descanso um pouco mais físico, assim, porque a gente não consegue fazer aquele desligamento total, porque a gente não entra em todas as fases do sono, como eu vou explicar um pouquinho para frente. Então, a gente fica com aquele sono muito superficial, em que é muito fácil de ser despertado. E essa é a ideia mesmo quando a gente está de plantão, né? Porque a gente tem que estar sempre alerta. Então, explicando um pouco sobre as fases do sono. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre o sono REM e o sono não REM. Mas o que quer dizer o REM? Quer dizer Rapid Eye Movement, que é aquele movimento dos olhos quando eles estão fechados. Então, a gente divide em não REM e REM. O não REM, ele começa na primeira fase, que é uma fase de transição, que é aquele momento em que a gente vai entrar no sono. Então, que a gente começa um leve relaxamento, mas que ele é muito superficial. Que então, cai um alfinete lá, a gente já desperta. Depois ele passa por um sono um pouco mais leve, que aí começa o relaxamento. Esse sono um pouco mais leve, ele é responsável por 50% do total do nosso sono durante uma noite. E ele é responsável também pela consolidação da nossa memória. Isso a gente vai perceber que cada fase do sono tem a sua importância. Além disso, a gente passa para a terceira fase desse sono, que daí sim é um sono mais profundo. Nesse sono mais profundo, as nossas ondas cerebrais elas começam a ficar um pouco mais lentas e mais alongadas. E aí esse é o processo restaurador. Nesse momento, a gente começa a ter uma liberação de hormônios de crescimento para desenvolvimento, a gente começa a ter um fortalecimento do nosso sistema imunológico e também a gente vai começar a fazer a fase de reparação celular. Por isso que é tão importante essas fases. Terminado o nosso sono não REM, a gente passa para o sono REM. O sono REM ele é tão famoso porque é lá onde estão os nossos sonhos. É lá que a gente começa a ter aqueles sonhos mais vívidos. E para isso, o que o nosso corpo faz? Ele começa a fazer uma fase de, digamos assim, uma espécie de paralisação dos nossos músculos. Porque senão tu imagina, tu tá sonhando que tu tá correndo e tu recebe aquele estímulo. E aí tu não vai sair correndo na cama. Então o nosso sistema central, digamos assim, ele é tão inteligente que ele faz essa, digamos assim, esse bloqueio para que a gente consiga ter essa sensação, essa visualização, mas que a gente não haja de fato. E aí, a gente começa a ter esse processamento das nossas experiências do dia a dia. Por isso que acaba sendo comum, num sonho, a gente ter a visualização daquilo um pouco antes de dormir, ou de alguma experiência do dia, alguma coisa que tu estava vendo na TV. Quem nunca estava assistindo um filme com um galã e não sonhou com ele logo depois. Então, a gente começa a ter esse processamento do nosso dia a dia. E nesse momento, daí sim que a gente vê aqueles movimentos que a gente fala do sono REM, que os olhos começam a se movimentar fechados, mas eles começam a se movimentar. E é engraçado como cada fase, né, cada idade, por exemplo, um bebê, ele dorme quase 20 horas por dia, e é aquele sono picado, né? Ele precisa mamar, ele dorme, acorda. A criança, no caso, 3 anos, está o pico da melatonina, né? Que é o hormônio responsável pelo sono, também dorme umas 12 horas. Adolescência já tem aquela coisa do adolescente dormir mais, aí a gente meio que culpa um pouco os jogos, computador, séries, né?
que eles querem meio que fazer coisas na noite, mas é que mudou a liberação da melatonina nos adolescentes, ela é mais tarde. E no adulto, a necessidade de sono, que às vezes as pessoas dizem assim, eu posso dormir pouco, eu posso dormir 5 horas e estou bem, as pessoas estão enganadas. A pessoa precisa, em média, de 7 a 8, 9 horas de sono e de boa qualidade, porque também tem essa diferença, tu dormir e dormir bem, ter um sono de boa qualidade. E lá, no idoso, diminui bastante. O idoso, ele tem 20% menos, a metade de melatonina. Metade da melatonina de um adulto de 20 anos é a quantidade de melatonina do idoso. Por isso que, às vezes, a pessoa mais idosa bate uma porta, ele já acorda, daí fica aquele, né, às vezes reclama. Mas o sono é muito importante e ele causa o mau sono, o mau dormir. Todo mundo sabe, às vezes assim, a criança, quantas vezes a gente sabe e fala, aquela criança tá emburrada, tá reclamando, ela tá com sono, porque ela tá irritada, né? E tem muito transtorno pela falta de um sono de qualidade. E aí eu pergunto para Carla, a complicação é grande, né, Carla? Não é tão simples o fato de, para mim, 5 horas eu tô bem. Tá, gurias, eu acho assim, para eu falar um pouquinho de transtornos, que são as parassonias, eu tenho que conectar ali no que a Gibson falou lá no início, que é o seguinte, a Gibson falou assim, olha, na hora que a gente tá tendo um pesadelo lá no sono, no REM, que é aquele sono mais profundo, o nosso cérebro desconecta para que a gente não saia correndo e a gente não saia gritando. Quando a gente tem alguns tipos de parassonias, que são esses distúrbios, as pessoas falam, as pessoas gritam, as pessoas se debatem, podem sair caminhando, que aí é o sonambulismo. Então tem vários tipos, né? Vai desde terror noturno, sonambulismo, tem uma patologia que se chama, que está relacionada a cãibras noturnas, que as pessoas acordam com cãibras importantes. Que mais, gente? Tem vários fatores, assim, pesadelos, né? Que é uma coisa, e é bem explorado, o sono no idoso relacionado a pesadelos. Tem estudos que mostram que aqueles idosos, principalmente os do sexo masculino, que referem mais pesadelos, eles têm um risco maior de desenvolver Parkinson, que é uma coisa extremamente interessante, né? E tem estudos com um número grande de pacientes demonstrando isso. E como é que a gente conecta isso, né? Como é que funciona isso, assim, ó? Porque o nosso cérebro é fundamental que a gente durma, é fundamental para que a gente faça essas memórias, para que a gente diminua a incidência desses transtornos. Mas conectando isso para aquele paciente que tem pesadelo e evolui para um quadro de Parkinson. Por quê? Porque de noite, quando a gente entra naquele sono mais profundo, que a gente está processando todas aquelas informações, além disso, a gente tem a liberação de várias substâncias no nosso cérebro que elas são tóxicas. Então a gente precisa dormir, a gente precisa produzir a melatonina, a gente precisa para que haja uma limpeza desse cérebro. E nesse caso que eu estou falando para vocês, do idoso específico com pesadelo, ele não consegue. Né? Então aquelas substâncias tóxicas, elas ficam ali. E essas substâncias tóxicas que são responsáveis muitas vezes por doenças degenerativas do sistema nervoso que são mais características em idoso. Então, depende muito os transtornos da fase da vida que a gente está vivendo, né? A idade, conforme tu falou, é uma criança, é um pré-escolar que tem terror noturno. Então, a gente tem que identificar e muitas vezes nós não identificamos de forma adequada e não damos o devido valor para essa queixa, né? E é aí que está o problema. O Alzheimer, né? O Alzheimer também é pessoas que dormem pouco e mal, tem mais chance de ter Alzheimer. E o terror noturno é um episódio muito angustiante, porque eu tive uma filha que teve terror noturno e era punk quando ela acordava, assim, gritando, e ela olhava para o nada, assim, ela estava dormindo, gritando e assustava todo mundo, né? Daí ficava todo mundo em terror na casa. A minha era bem pequenininha e teve alguns episódios. Gente, primeira filha, tu fica... Parece que tá possuída, essa é a palavra, sabe? Parece que tá possuída, dá vontade de chamar um pai. Porque ela olha pro nada, né? Tu olha pro nada, começa um grito e tu não sabe do que é. E tu não consegue acordar. Aquela criança ali de 2 anos tá tendo naquele momento. E ela não acorda. Gritaria, e não acorda. Não acorda. E parece estar acordada, né? E no outro dia... que a criança que tem terror noturno, na época eu li sobre isso, a criança ela tem um episódio depressivo, assim, no outro dia.
ela fica muito deprimida, ela nem se dá conta daquilo, assim, porque ela nem lembra, mas ela tá deprimida, ela tá bem diferente o humor dela por conta do terror noturno. Essas coisas, o sonho em si, né, ele é algo muito fascinante, assim, e um dos principais, uma das figuras, assim, mais famosas que a gente conhece, que falou sobre isso foi Freud, né, então, o famoso pai da psicanálise, então ele estudou muito isso, ele tinha muito esse fascínio pelo sonho, e o sonho é algo assim ainda que ele é muito misterioso para a ciência, não se entende muito, né, porque alguns dizem o quê? Que a gente não consegue de fato relatar, porque quando a gente vai relatar, a gente condensou o sonho, então é muito mais coisa que acontece na nossa cabeça. Outros falam que não sabem muito bem por que a gente lembra, por que a gente não lembra do sonho, então entra a questão do terror noturno, por que aquilo está acontecendo? Será que isso tem algum fator de um trauma psicológico, que ele falava muito dessas questões, né? Dentro da psicanálise também, então assim, o sonho eu acho que ele é todo um episódio, talvez pra gente falar depois e devagar sobre isso, né? É um mistério, né? E tem gente que às vezes que relata, né, que tem premonições através de sonhos, aí vai além daí entra espiritualidade no meio, entra um monte de coisa. Eu até tô falando de premonições, eu até tava pesquisando sobre isso, porque as pessoas relacionam muito, né? Sim. O sonho com alguma coisa que vai acontecer, um acidente, eu vi isso, eu vi aquilo, e eventualmente isso se confirma, né? E realmente, assim, é uma área médica que a gente não tem noção, é um solo totalmente desconhecido e alguns pesquisadores acreditam, sim, que tem uma relação, né, e essas fases do sono, assim, que a Gypsy falou, tem uma coisa muito interessante. É muito bom quando tu tá estudando, né, tu estuda por determinado período e tu dorme. Isso ajuda a fixar aquela ideia, a memória. E, ao contrário também, tem algumas fases do sono que se tu for despertada naquela fase, tu vai ser super criativo, Gris. Então, tudo isso a gente deveria monitorar melhor o nosso sono, né? Quantas vezes a gente tá com problema, né? A gente tá angustiado, tá com aquilo ali, e aí tu dorme, e outro dia tu tem a clareza de resolver, né? Tem mais discernimento para uma resolução de um problema. Pois é, agora a gente divagou aqui, né? Falou em episódios até extrafísicos. E quais são os fatores de risco para a gente desenvolver esses transtornos, né? Do sono? Tá. Gi, assim, ó, os fatores de risco, quem que tá exposto a esses fatores de risco? Todos nós, né? Então, quantos % da população tem algum tipo de distúrbio do sono? Chega até 70%. Então, provavelmente, pelo menos, no mínimo, 2 pessoas nessa mesa têm algum distúrbio do sono, né? Depois as pessoas podem até se manifestar. E o que vai interferir e nos deixar mais predispostos? Então, assim, ó, conforme a Gypsy falou, né? Como que a gente trabalha? Existem profissionais que trabalham no turno da noite. Óbvio, então eles serão propensos, então terão mais fatores de risco para distúrbios do sono. Tu tem que pensar qual é o ambiente que o paciente está dormindo, aquela pessoa. Tem luz controlada, ou seja, é um escurinho, está numa temperatura adequada, o ruído é adequado. Esse paciente é submetido a algumas medicações ou até algumas substâncias estimulantes, por exemplo, a cafeína. Uma porcentagem da população pode tomar café à noite, tá tudo ok, mas a grande maioria das pessoas, se ingerir bebidas energéticas, principalmente cafeína, entre elas, que é o mais usual, elas terão esses distúrbios e terão mais dificuldade para dormir. Fatores psicológicos, gente, então aquele paciente que está submetido a um estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, isso tudo é fator de risco. Então, é uma gama gigante de fatores de risco, mas eu acho que o mais importante de tudo, e que nós estamos muito expostos hoje, é o uso excessivo das telas, né? Que é um absurdo o quanto que a gente usa, e não há um consenso de quando eu tenho que parar de usar a tela, quantas horas antes do meu sono. Tá? Alguns trabalhos falam que eu devo parar, desligar o celular, computador, televisão 1 hora antes, e outros falam 6 horas. Tá? E esse fator de risco a gente não está controlando. Todo mundo sabe, e nós temos uma geração ali de adolescentes e adultos jovens que cresceram com o celular na mão e eles dormem com o celular na mão, literalmente. Eu vejo meu filho, às vezes eu vou acordar de manhã e o celular ficou ali
Do lado do a noite inteira funcionando, rodando, tá falando ali, né? Então, isso é uma coisa pra gente prestar atenção. O que vai acontecer com esse público aí daqui a uns anos? E outra coisa que a gente tem que se atentar, os pais principalmente, a gente conhece muita gente, eu inclusive fiz isso, é colocar uma luzinha no quarto do bebê, né? Porque a gente parece que ele vai ficar sendo protegido e a criança tem que dormir no escuro, não tem uma luz adequada durante o sono. E aí tem muita gente que tem esse sono ruim, que não dorme bem e apela para medicação. E aí, Cíntia, o que traz para nós usar a medicação para dormir, para induzir o sono? Agora eu acho que é uma parte bem importante aqui desse nosso podcast, porque muitas pessoas podem estar utilizando medicações nesse momento para dormir, para tratar uma insônia, sem opinião médica, e podem realmente estar correndo grandes riscos aí na sua saúde. Então, com relação aos remédios que são utilizados para tratar a insônia, que muitas vezes não é um diagnóstico de insônia, visto que a gente tem quadros de ansiedade e depressão que vão causar uma bagunça hormonal de neurotransmissores e que pode ter a insônia como um dos sintomas, então, daqui a pouco até esses pacientes se beneficiariam do tratamento da doença de base. Então, o que eu vou trazer aqui? Tem muita gente usando o remédio de um jeito indiscriminado. Eu mesmo até acabei de lembrar, assim, de quando eu trabalhei algum tempo em posto de saúde, logo depois da minha formatura, e eu me lembro, assim, que a gente tinha que servir, a gente tinha uma tarde para entregar receitas. Então, eu muito me opus a isso, tá? Então, conquistei a inimizade de alguns políticos na época, na cidade, de alguns pacientes, mas eu queria instituir o desmame, né, daqueles fármacos. Porque é o seguinte, ó, os mais utilizados são os benzodiazepínicos, que são aqueles remédios de tarja preta que tem a receita azul. Esses remédios são baratos, tá? E são os remédios que, quando a gente utiliza, eles exercem aquele efeito de tolerância, e aí a gente acaba utilizando doses cada vez maiores, e aí a gente passa a ter um quadro de dependência química, e até o próprio vício nessa situação. Eu não durmo sem tomar o meu remédio, tá? E o que acontece, na verdade? Esses remédios fazem com que a gente tenha uma arquitetura do sono bem bagunçada, então a gente dificilmente entra nas fases que a Gypsy acabou de descrever, então a gente fica muito mais num sono superficial, tá? E até correndo mais riscos ainda. Eu tô pensando num monte de coisa aqui. Por exemplo, quando a gente aumenta muito as doses do benzodiazepínico, a gente pode ter uma depressão do sistema nervoso central muito pior e a gente pode até bloquear aí o nosso centro respiratório, tá? Então a gente já viu muitas pessoas perderem a vida por abuso de substâncias que são faixa preta, com um pouco de álcool, então uma salada de depressores de sistema nervoso central, né? Então, isso pode acontecer, isso é um risco. Uma outra coisa que vem aqui na minha cabeça é o seguinte, uma causa muito comum de insônia é a apneia obstrutiva do sono. Então, muitas vezes, a pessoa tem um estado de alerta e uma dificuldade para dormir, mas ela não identificou ainda que ela tem apneia. E quando ela tem apneia, ela tem hipóxia, ela tem queda de saturação de oxigênio. E quando isso acontece lá na apneia, o teu corpo acaba escolhendo te acordar, porque ou tu entra em hipóxia, bradicardia, sistolia, ou tu respira e volta para a vida. Então, a pessoa acorda e fica num estado de alerta. E aí tá usando benzodiazepínico, que vai deprimir essa função que te devolve a vida, né? E considerando ainda outros remédios, eu falei do faixa preta, né? Mas a gente tem remédios de tarja vermelha, os próprios antidepressivos que podem, se forem bem indicados pelo profissional adequado, podem realmente tratar as doenças com indicação e ajudar a tratar a insônia e melhorar esse quadro, né? E a gente tem aqueles remédios que todo mundo conhece, que às vezes já usaram até em criança, cachorro, né? Dramin, às vezes um relaxante muscular, como o ciclobenzaprina, a Fenergan. A gente sabe que tem anticonvulsivantes também, que são os psicotrópicos aí que podem ser utilizados. Então, assim, a gente não pode brincar com o tratamento da insônia. A gente pode estar se colocando não somente numa situação de risco de vida noturno, né? Como a gente também pode estar realmente deixando de tratar a raiz do problema
e sofrendo graves consequências aí, porque eu já estou me lembrando de um monte de doenças. Eu tenho uma frase que eu acho muito perfeita, não sei aonde que eu li, que quando a gente toma remédio para dormir, a gente não adormece, a gente é dormido, porque tu não acaba adormecendo, né? Tu é dormido na marra, e isso não é uma coisa natural. E qual o impacto, Gabi, da privação do sono? Em estresse, depressão, irritabilidade no outro dia, tu acorda querendo morder, brigar com todo mundo. Esses sintomas todos a gente sente mesmo, né? Quem não ficou uma noite aí mal dormida, como a Gypsy falou. Mas eu queria chamar a atenção também de estudantes, pré-vestibular, esses empresários, workaholic aí que ficam a mil achando que querem trabalhar enquanto os outros dormem, né? Querem tirar isso como uma vantagem. Eu durmo pouco para trabalhar mais do que os outros, perder tempo dormindo, não é comigo. É muito importante, como a Carla falou antes, esse período do sono. Então, é ali que vai acontecer o processamento de todas as informações que vocês tiveram durante o dia. Até por isso que estudar um pouco antes de dormir e de repente acordar um pouco mais cedo para estudar, vai te dar uma clareza mental em relação àquilo que tu tá aprendendo. E em relação aos distúrbios e doenças, vamos a números então, Gisele, números e consequências. A Carla já falou o quanto que a gente precisa dormir, né? Que seria ali entre 6 e 8 horas. Na verdade, se a gente dorme 6 horas, já tem estudos que mostram, 6 horas frequentemente, dormir apenas 6 horas, já tem estudos que mostram que aumenta as chances de morte nos próximos 25 anos. Então, tu tem uma rotina de dormir 6 horas, isso aumenta as chances de morte. Morte como? Aumento de incidência de cânceres, doenças cardiovasculares, até acidentes, porque tu perde muito a atenção nos dias seguintes. Então, tu tá na estrada, tu vai perder aquela atenção e aumenta teu risco de morte. Se tu dorme com uma frequência de 5 horas, isso pode aumentar 2,5 vezes as chances de tu desenvolver depressão. E isso só vai aumentando conforme a gente vai reduzindo o tempo de sono. E também é relacionado ao aumento do sono. Por exemplo, se tu dorme 9, 10 horas, também não é bom. A gente ainda não tem um número específico ou não digo um número, mas uma relação específica se a depressão aumenta com tu dormir mais ou tu dorme mais por estar deprimido. Então, os estudos ainda ficam um pouco na dúvida em relação do que veio primeiro, aí, se foi o ovo ou a galinha. Mas o importante é ter uma continuidade no sono. É dormir, deitar no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Isso também está sendo batido bastante da importância disso. Não é só dormir às 8 horas por noite, mas ter essa constância no horário de dormir e horário de acordar. Para isso também a gente pode ajudar de algumas formas, né? Deitar num ambiente escuro mais cedo, num horário frequente. Quando acordar, se expor à luz, olhar para a luz, isso tudo vai ajudar a tu criar essa rotina, porque a gente fala aqui, né, muito, faz isso, faz aquilo, mas como? Não é fácil, né? Deitar e não vem o sono. Então tem várias coisas que tu pode ir fazendo durante o dia para melhorar isso. E durante o sono, a qualidade dele também é importante. E a Cíntia tinha falado sobre a apneia. Esses episódios de apneia também pode aumentar as chances de problemas cardíacos? Com certeza. Na verdade, o que acontece quando a pessoa tem a apneia obstrutiva do sono, o que acontece? Primeiro, deixa eu definir o que é isso, né? Essa é uma doença em que a gente apresenta ali uma obstrução na via aérea, e o paciente está dormindo e ele acaba não ventilando, né? Não passa direito o ar por alguma razão, porque aumentou o peso, porque tem uma obstrução nasal, algum problema de maxila, mandíbula, né? Tem alterações tem uma anatômicas. Parte da odontologia que fazem os aparelhos, odontologia do sono, que estabiliza a mandíbula, puxa a mandíbula para frente, depende daí se o paciente tem dente ou não, para desobstruir as vias respiratórias, né? Isso, então isso é uma parte mecânica, né, da investigação da apneia. Mas a gente tem uma causa frequente, que é a obesidade, né? Acaba pesando, assim, na região aqui do pescoço, né? Pesa na base da língua e o paciente acaba relaxando a musculatura e obstrui a via aérea na hora que relaxa para dormir. Então, o que acontece lá no nosso corpo? É um evento simples. A pessoa não consegue ventilar mais, cai o oxigênio,
sobe o gás carbônico, a pessoa entra num estado ali de bradicardia, né? Diminui a frequência cardíaca, tipo, ela tá se afogando, né? E aí o corpo te dá um estímulo ali, te manda respirar. E aí vai entrar o oxigênio, só que esse estímulo é um estímulo do sistema nervoso central. Então, o que tu vai ter? Tu vai ter aumento de frequência cardíaca, tu vai ter aquela puxada daquela respiração pós-asfixia, né? E isso acontece várias vezes por hora. Então, o paciente ele é despertado pelo cérebro inúmeras vezes. E cada vez que isso acontece, tu tem aquela atividade simpática aumentada, tá? Que é o estado de alerta. E aí, esse paciente acaba não entrando mais em sono profundo. E ele tem inúmeros despertares que acabam predispondo essa pessoa a ter mais arritmias. Isso inflama as artérias e coloca o paciente em risco de ter mais infarto, de ter mais AVC. Então, a gente tem pacientes que têm mais insuficiência cardíaca, mais trabalho do coração. E isso acontece tantas vezes durante a noite que esse efeito acaba perdurando, assim, nas 24 horas. Então, o paciente fica doente. Então, o problema de sono, ele não é um probleminha de sono, tu acaba desenvolvendo uma doença cardiovascular com aumento do risco de morte. E o paciente com apneia do sono, ele tem mais chances de ter cárie, doença periodontal, gengivite, por conta da boca seca, né? Porque Claro, respira seca, a boca respira fica aberta, pela boca, claro. aberta. A apneia do sono tem alguma coisa a ver com as pernas inquietas, de que o paciente tem aquilo de... Eu tô falando uma bobagem aqui, não tem nada a ver a apneia, porque as pernas inquietas é durante o sono também, né? Não tem muita relação, Gisele. Não? É um dos distúrbios que acaba sendo mais frequente à noite e acaba causando uma perturbação do sono. É outra coisa, então. É outra coisa. Então, o que é a síndrome das pernas inquietas? É um distúrbio neurológico que é caracterizado por essa necessidade irresistível de mexer as pernas. É simples assim. Por isso que é inquieta. Então, é aquela pessoa que, normalmente, a gente vê, ela pode estar apresentando durante o dia, então, aquela pessoa que está sempre se chacoalhando, né? Tu já deve ter visto na tua cadeira, quando tu tá tentando fazer um tratamento, deve ser o caos para conseguir fazer, mas ela é caracterizada por isso. Então, quais são os sintomas mais frequentes? A gente vai perceber muito mais durante a noite. É causado, a pessoa tem uma sensação desconfortável que faz com que ela tenha que mexer as pernas. Ela piora com o repouso e melhora com o movimento. Então, por isso que ela tem essa necessidade de se mexer. Normalmente, o tratamento para essa síndrome é uma mudança no estilo de vida. Então, a gente estimula essa pessoa a ter uma higiene do sono, como algumas de nós aqui já falamos sobre como mexer isso, mas no final a gente vai dar dicas preciosas sobre isso. Mas então, essa higiene do sono, procurar fazer uma atividade física regular. E se mesmo assim isso não funcionar, a gente tem algumas medicações, alguns antipsicóticos, a gente tem algumas outras medicações que a gente pode associar para esse paciente, para ter esse controle dessa síndrome que incomoda tanto. Então, ela bagunça o sono, né? Porque o paciente ele é despertado por essa necessidade de movimentar as pernas. E quando a gente tem esse distúrbio do sono, a gente acaba pensando, bom, mas a gente já ouviu falar muito assim, eu não durmo bem e eu tô ficando gordinha, eu tô aumentando de peso. É fato, Gabi? É mito ou realidade? É verdade. Certamente, quem não dorme bem terá dificuldade de manter um peso saudável. O metabolismo é um dos fatores mais afetados pelo sono. Então, toda aquela limpeza de proteínas que acontecem no cérebro, toda a alteração hormonal acaba afetando no apetite, na sensação de saciedade que aquela pessoa tem. Então, quem aqui não teve uma noite que dormiu pouco, foi numa festa até mais tarde, teve que acordar cedo no outro dia e sentiu que no outro dia estava com mais fome, parece que nada saciava, comia uma coisa, comia essa castanha, depois já queria comer essa, e normalmente não é castanha, normalmente são coisas mais calóricas mesmo, porque o metabolismo ficou alterado. Além disso, o corpo também começa a gastar um pouco menos de energia. Ele está estressado por conta daquela noite mal dormida, então ele economiza um pouco as calorias que tu gastaria. Digamos que tu gasta em torno de 1.400 calorias pro teu metabolismo, naquele dia tu vai gastar menos. Então fica muito difícil. Isso um dia eu estou falando, né? Normalmente quem tem um problema de sono é repetidamente isso. Então todos os dias com um pouco mais de fome, todos os dias com um metabolismo um pouco mais lento e todos os dias menos saciada. Com certeza vai ter dificuldade de ter essa manutenção do peso, de ter uma escolha assertiva na alimentação. Tu acaba escolhendo alimentos mais calóricos, alimentos com volume maior de carboidrato e, consequentemente, um aumento do peso.
Tu falou desse distúrbio, mas a gente sabe que tem alimentos que são estimulantes e que acabam prejudicando isso também, né? Sim, a gente fala em alimentos estimulantes, normalmente a gente lembra, cafeína, né, que estimula e acaba atrapalhando o sono. Ela vai estar não só no café em si, mas vai estar no chá verde, por exemplo, no chimarrão, que aqui no sul a gente toma com bastante frequência. Mas não são só os alimentos, não só essas bebidas estimulantes que vão prejudicar o sono. O álcool, por exemplo, o canabidiol também, são duas substâncias que aparentemente nos relaxam, né? Tu pensa, não, isso não é estimulante, mas ela atrapalha as fases do sono, como tu falou. Então a pessoa vai dormir, normalmente quem tem problema de sono, vou tomar uma tacinha de vinho antes de dormir, ela vai dormir, mas não é um sono de qualidade, é um sono parecido com a da medicação. Tu é dormido, não tu dorme, como a Gisele falou. Outra coisa muito importante que eu gosto de comentar com meus pacientes é sobre aquele chocolatinho antes de dormir, aquele docinho, né, após o jantar. Vamos analisar o nosso corpo, né? A gente é como nossos ancestrais ali, né? Isso não mudou ainda. Se tu vai dormir, tu necessita de pouca energia. Teu corpo começa a liberar alguns hormônios para te preparar para o sono. Mas aí, de repente, vem uma enxurrada de glicose. O que teu corpo precisa fazer? Liberar um pouco de insulina para abafar aquela glicose, para direcionar aquele açúcar todo. Isso é um sinal de que tu não vai dormir. Poxa, tu tá aí com o corpo recebendo um monte de energia, será que teu corpo tá sentindo que tu vai dormir? Não, então a melatonina já não vai ser liberada naquele momento. Tu já atrapalha vários hormônios. O hormônio do crescimento, o GH, que é excretado durante a noite, também não vai ter uma liberação adequada em função daquele docinho que foi consumido ali antes de dormir. Então, se for escolher um doce, não seria o melhor horário. Pelo menos não ter isso como uma rotina, né? Eu sei que é gostoso, eu sempre fico com a parte, assim, de jogar aquele banho de água fria aí nas pessoas. Não, é gostoso um docinho, mas pode ter um horário melhor e não ser uma rotina. Eventualmente, sair jantar, comer uma sobremesa, não vai ser aquilo ali que vai atrapalhar completamente teu sono ou vai te desenvolver um distúrbio do sono, mas não ter isso como rotina. E é o que entra na parte da academia, né? Que às vezes para alguns a academia à noite pode ser estimulante demais, porque tu vai acelerar o coração, vai acelerar todo o teu metabolismo e daí não vai conseguir dormir. Mas tem pessoas que, por um lado, também relaxam. Sai do trabalho o dia inteiro de estresse, vai lá, faz uma academia. Então, vai muito da pessoa ver o que funciona para ela. Se fazer academia mais tarde tá atrapalhando no sono, trocar para o horário de manhã, porque é tudo a questão do equilíbrio, né? Porque para te ter o resultado de uma academia, tu precisa da alimentação adequada, do treino efetivo e do descanso. E é esse descanso que a gente precisa para repor as energias e fazer essa limpeza do corpo, que o sono faz quando a gente tem um sono reparador. Nada diminui mais a nossa imunidade do que uma noite mal dormida. E a nossa imunidade está diretamente ligada com o câncer, né, Carla? Noites mal dormidas. Gi, deixa eu interromper antes da pergunta da Carla, que tu falou da academia. Eu queria citar um estudo que eu li, que eles pegaram gêmeos e colocaram a treinar e ter alimentação igual, os dois, tá? E um dormia bem e o outro tinha uma privação do sono. O resultado de ganho de muscular de quem dormia bem foi muito maior do que o que teve a privação do sono. Então, eles tinham a mesma suplementação, a mesma alimentação, o mesmo estímulo muscular. A única coisa que mudava era o sono. E aquilo ali foi muito significativo no resultado de cada um. Então, é bem como do hormônio do crescimento, do reparo. Não, deixa eu só falar uma coisa. Na hora que tu estava falando ali do ciclo circadiano, do sol, vamos se expor, e de noite vamos se expor menos. Tem alguns aplicativos do celular que eles medem a intensidade da luz. E é bem interessante, porque assim, o quanto que a gente acha que está no escuro à noite e, na verdade, a gente não está. Tem uma unidade que se chama lux, que é que mede a intensidade da luz. Para que a gente entre naquele, como nossos ancestrais, para que a gente comece a sentir sono, para que o metabolismo comece a diminuir, para que a gente realmente durma, essa unidade tem que estar ao redor de 5, 8, no máximo. Um dia ensolarado tem 25 mil, 30 mil, 50 mil lux. Uma lâmpada tem 300. Então, se tu tá lá na tua sala, mesmo que esteja assim com ruído controlado, temperatura controlada, mas tu tá com uma lâmpada branca na tua cabeça,
o teu cérebro não vai entender que aquilo é à noite, que tu tem que dormir. Então é uma coisa bem interessante, é bem fácil. De repente a gente pode até pegar e colocar um aplicativo no celular para nos ajudar, porque eu mesmo não tenho esse controle, na verdade nem sabia dessa informação. Aprendi agora com vocês. Porque hoje tem a Por televisão que tem o display ali, né? Que tá vermelhinho. Uhum. É a Alexa que às vezes fica ligada. Às vezes até essas luzinhas atrapalham pra dormir, né? Ah, eu Muito. durmo de máscara, boto uma máscara No escura. plantão tem uma TV bem em frente à televisão e ela tem essa luzinha, né? Então, eu ia lá sempre e tirava lá da tomada, né? Até que eu tomei um xingão porque eu ia estragar a TV, de tanto que eu ficava botando e tirando Sim. da tomada. Daí eu fui lá e peguei uma fita isolante. E agora no meu plantão, dentro da minha mochila, tem uma fita isolante. Eu chego lá, quando eu Tem vou um dormir. curativo na TV. Tu viu, né? A Carla viu. Tem um pedacinho lá que eu vou lá e coloco na luzinha dela. Tá, E gurias? o câncer, Carla. Tá, então assim, ó, sono e câncer, né? Eu tenho um amigo que costuma falar que eu sou quase morte lenta, sabe? Porque eu fico correlacionando a nossa rotina diária com o diagnóstico de câncer. Mas é o seguinte, gente, o câncer e o sono vem sendo exaustivamente estudado nos últimos anos, porque, conforme eu falei, 70% da população tem algum distúrbio. Quando a gente olha para o paciente oncológico, essa incidência de algum nível de distúrbio no sono sobe para 95%. Mesmo aqueles pacientes que sobrevivem ao diagnóstico, que terão toda uma vida pela frente, eles têm sequela nesse sono, então é uma coisa muito importante da gente falar. E por que o sono vai influenciar o câncer? Exatamente por esse motivo. Quando a gente não dorme bem, a nossa imunidade, as nossas células imunes não funcionam bem. Então, elas perdem a capacidade de diagnosticar as células tumorais numa fase muito inicial. Então, elas não têm essa capacidade. Então, essa etapa de reconhecimento já deu. Perdemos porque já não estamos dormindo bem. Outra coisa, melatonina. Tá? É um hormônio que tem uma ação antioxidante. Então, ele é perfeito para purificar nosso organismo ali no sono, do mesmo jeito que eu falei do cérebro, ele também está limpando o nosso organismo de todas as impurezas, e essas impurezas poderão estar relacionadas ao processo de surgimento de um câncer. Então, tudo isso está envolvido, né? É uma coisa muito complexa. Então, quando a gente fala do sono e fala do câncer, e é casuístico, tá? Tem estudos que mostram, assim, que aqueles funcionários que trabalham à noite tem uma incidência muito maior de câncer de mama, tem uma incidência muito maior de câncer de próstata. Então, a gente sabe, a gente está vendo e nós estamos começando a olhar para isso para que a gente consiga manejar de uma forma melhor e oferecer uma qualidade de vida melhor para os pacientes. Viu, pessoal? Por isso é a nossa intenção do podcast, trazer informação de qualidade, compartilhe com seus amigos, porque são dicas preciosas. E agora a Gipsy vai colocar a cerejinha do bolo desse nosso episódio, que a gente está indo para o final. O que fazer para dormir bem? Quais são as dicas para a gente ter uma boa qualidade de sono? Então vamos às dicas para você cair nos braços do Morfeu com mais qualidade. Você sabe por que é braços do Morfeu? Não. Não? Porque é da mitologia do sono? Eu vou contar pra vocês, então, antes de dar as dicas. Porque desde o início eu queria contar. Desde o início. Eu vou contar agora, então, tá? Então, o Morfeu é o deus... Na verdade, não é o deus do sono. Ele é o deus dos sonhos. O pai dele, que é o Hypnos, esse sim é o deus do sono. Então, por isso, os estudiosos, quem gosta de mitologia grega, e principalmente os poetas, começaram a usar muito dessa expressão. Então, quem nunca ouviu, vamos cair nos braços do Morfeu, ou vou me atirar nos braços do Morfeu. Mas, na realidade, Morfeu é do sono, do sonho, e é por isso também que vem a palavra morfina. Vem daí, de Morfeu, porque ela induz ao sono e induz aos sonhos. Pérola do dia, então, vamos continuar com as dicas. As dicas, então, vamos finalizar aqui, para você ter uma boa qualidade de sono. As gurias já falaram muitas coisas, eu vou simplesmente sintetizar elas. Primeira delas, que a Gabi comentou, é a questão de uma rotina. De tu sempre procurares dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Principalmente no final de semana, que a gente acaba tentando estender um pouquinho mais. Mas a gente acaba percebendo, tem muito meme também, né, que fala assim, eu podia dormir até meio-dia e olha aqui eu, acordada às 6 da manhã. Essa rotina, ela faz muita diferença no dia a dia para tu ter essa qualidade do sono. Além disso, a questão da alimentação, como a Gabi já falou, não só as bebidas estimulantes que a gente conhece também, mas como os alimentos, como o chocolate, a cafeína, aqui para nós o chimarrão. Então, a ideia é que no período da noite já não se consuma,
consumam alimentos mais leves para que tu tenha uma digestão também um pouco mais tranquila, não vá deitar com aquela barriga cheia, pesada. Além disso, a questão de um ritual para tu te desacelerar. Então, tu pode entrar naquela desconexão com as telas. Como a Carla falou, não se sabe ainda se 6 horas, mas 6 horas é praticamente impossível no nosso mundo hoje, né? Então, pelo menos 1 hora tu começar a se desconectar, largar o celular. Quem nunca foi deitar assistindo uma série, dormiu assistindo uma série? Então, tentar fazer essa higiene das telas, ficar pelo menos 1 hora longe. Além disso, a questão do ambiente. O ambiente, a gente não pensa simplesmente no tato. Então, não é só a cama confortável, o travesseiro adequado. É a questão da luz. Então, procurar dormir no escuro mesmo. Até essa luzinha que a gente estava comentando antes, da televisão ali, às vezes do ar-condicionado, eles incomodam. A questão dos ruídos. Então, procurar ter um ambiente mais silencioso. Se você não se dá bem com o ambiente silencioso, tem aqueles chamados ruídos brancos, ou então os ruídos da natureza, que pode ser aquela musiquinha da chuva, a musiquinha, assim, de um vento ou alguma coisa do gênero, e a questão do olfato também. Então, assim, óleos essenciais mais calmantes, como lavanda, também ajudam muito. Nos alimentos que eu acabei esquecendo, a gente pode usar a mão também, não só dos estimulantes, mas dos calmantes. Então, aquele chazinho, antes de dormir, um chazinho de camomila, um chazinho de erva doce, isso também ajuda. Então, uma dica, assim, que eu acho que é interessante, que eu fazia muito e que eu acho que eu tenho que retornar também larga a tela, vai lá, toma um banho quente, pega teu livro, bota uma luzinha um pouco mais calma, vai baixando a frequência, toma teu chazinho de camomila, e aí escolhe aquele horário, que vai ser o horário que você vai dormir, desliga tudo, e aí sim engata numa boa noite de sono. Exato. E o nosso corpo certamente vai agradecer um sono de qualidade. Então tá, pessoal. Fica essa dica aí para vocês. E a gente está terminando mais um podcast. Espero que a gente tenha contribuído positivamente na qualidade de vida de todos vocês. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. Até o próximo.